ouvintes. Doutor Felipe Ribeiro Coutinho, advogado especialista no direito imobiliário, sócio do escritório Ribeiro, Crispim e Cabral. Você pode acessar nossas redes sociais através do nosso Instagram, @masterimóveis, ou do Facebook através da nossa fanpage Master Imóveis. Também querendo hoje através do e-mail, apenas do e-mail romulosoareslima@gmail.com, você pode participar da nossa conversa, do nosso bate-papo e das suas dúvidas. Doutor Ribeiro Coutinho, eu queria que você me dissesse, contrato, a questão contratual, o que é que significa um contrato entre duas pessoas, locador e locatário, para que a gente possa iniciar, doutor Felipe, a conversa? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores. Mais uma vez agradeço a oportunidade de participar do programa, Rômulo. E essa primeira pergunta é importante para que o telespectador saiba que existem diversos tipos de contrato, né? E duas principais categorias seriam um contrato escrito e um contrato verbal. Obviamente que a opção pelo contrato escrito é a mais segura, né? E além de se garantir que as cláusulas sejam inseridas de acordo com o que as partes desejam, é importante que elas sejam assessoradas, né, por um profissional da área, no caso, um advogado, para que possam delimitar as responsabilidades e obrigações de cada uma das partes da maneira que elas acordaram no momento da contratação. Garantias locatícias, para que serve nesse contrato de locação e nesse contrato que a sua especialidade diz que pode ser verbal ou pode ser escrita, e você aconselha o que em termos de garantias locatícias? As garantias locatícias, né, elas só podem ser configuradas, claro, raríssimas exceções, de maneira escrita. E dentro das garantias locatícias, né, a que principal se afigura para o contrato de locação é a fiança. E aí vem uma confusão, Rômulo. Muita gente confunde fiança com aval, né? E é necessário esclarecer para o grande público que a principal diferença entre uma e outra garantia é que o aval ele é prestado nos títulos de crédito, no cheque, numa nota promissória, numa duplicata mercantil, numa cédula de crédito bancária, e a fiança não. A fiança ela é prestada, né, nos contratos em que, por exemplo, um contrato de locação, outros tipos de contrato, que podem ter também um fiador. E a fiança, qual é o objetivo da fiança? Se não eliminar, mas sim diminuir significativamente os riscos de quem está contratando. Você falou muito bem. A gente tem 4 modalidades de garantias. Eu vou começar dizendo cada uma delas, que você explica ao telespectador o que significa. Primeiro, o que é a caução como garantia de um contrato de locação? A caução, e a caução que é exposta na lei de locações, é geralmente uma caução de natureza real, né? Que pode ser prestada também por um imóvel, né? Ou por bens móveis, né? A que nos contratos de locações é a caução já com o dinheiro, né? Que o locador ele pode exigir esse tipo de garantia, em que o locatário ele tem que prestar uma caução no valor de 3 vezes o valor do aluguel. Não pode ser mais do que isso. Essa caução é depositada numa instituição financeira com uma conta remunerada, isso é bom de se frisar. Geralmente, o índice de correção é o da caderneta de poupança. E é importante também que se frise que essa garantia ela não... Por exemplo, o locatário deixou de pagar um mês de aluguel, o locador ele não pode ir lá e sacar aquele valor imediatamente, né? E também essa garantia ela não serve só para as questões atinentes ao valor da locação. Servem também para compor eventuais prejuízos no imóvel, servem para compor eventuais atrasos nos tributos. Então, é uma garantia que o locador tem no valor de 3 vezes o valor do aluguel, mas que serve para outras situações e que só pode ser sacada mediante uma autorização judicial. Você falou da fiança, mas o que significa essa fiança? É de pessoas e como é que funciona no contrato de locação, que é a segunda garantia?
Existe a fiança, que é essa que comecei a tratar na primeira pergunta, que é uma fiança pessoal, né? Uma fiança, como o direito chama, fidejussória, né? Uma garantia fidejussória, que é prestada pessoalmente. Então, geralmente se coloca um fiador, né? Que seria uma pessoa idônea, né? Escolhida ali pelo locatário, mas que passa pela validação do locador e que, após aceita, ela se compromete a garantir o pagamento em eventual débito do locatário. E também é importante destacar que a fiança, se o locatário, se o fiador for casado, é necessário uma outorga da esposa, né? A esposa tem que assinar justamente, ou o esposo, né? Se for a fiadora, for uma mulher, e eles precisam também anuir com essa fiança, salvo, Romulo, se o casal for o regime de casamento for de separação total de bens. Agora, a empresa pode ser fiadora, a pessoa jurídica, do contrato? Não há nenhum óbice, né, para que a pessoa jurídica também possa ser fiadora do contrato. E aí tem que se analisar o contrato social para saber quem tem poderes, né, para administrar e gerir aquela empresa. Tem algo, né, seguro fiança locatício, que a gente vê muito isso em carro. Eu vou fazer o seguro do meu carro. Como é que funciona no contrato de locação esse tipo de modalidade de seguro locatício para garantia do contrato? Como você bem destacou e como o próprio nome diz, trata-se de um seguro. É contratado com uma seguradora. Isso traz benefícios e também algumas coisas que também não trazem tantos benefícios para o locador. O benefício maior é que você não vai exigir, né, o direito de cobrar eventuais prejuízos ou débitos referentes àquele imóvel do locatário. Vai manter uma relação mais institucional. Por quê? Porque você vai cobrar da seguradora. Agora, quais são os prejuízos que o locador pode vir a ter com o seguro-fiança? Primeiro é o tempo. Um tempo que você demora para que a seguradora venha a pagar, geralmente, ainda assim no Brasil, é um tempo razoavelmente longo, né? E também o locador ele vai ter que pagar o que comumente se chama do prêmio do seguro, né, que comumente se chama de franquia, né? Então é o locador que vai ter que pagar aquela franquia para reaver a quantia, né, que está segurada pelaquela instituição. Tem a novidade, que não é bem a novidade, mas é uma coisa menos usual, que é a cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. O que é isso e como isso garante realmente também o contrato, que é a última garantia? A lei trouxe essa possibilidade, né, de se fazer uma cessão, né, de cotas de fundos de investimento. Esse tipo de garantia geralmente é vinculado a grandes locações, né, locações com acima aí de 200, 300 mil reais, em que grandes instituições estão envolvidas nesse tipo de locação, em que você faz, essa garantia funciona, que você coloca uma cláusula de alienação fiduciária, né, referente a cotas de fundo de investimento, e a partir do momento que há um inadimplemento, o locador ele notifica a instituição que gere esse fundo de investimento para que ele, em 10 dias, né, notifique o devedor para que o devedor ou pague a dívida sob pena de que essas cotas, né, passem da propriedade, da titularidade, melhor dizendo, do locatário. Uma questão interessante é que essas cotas do fundo de investimento, como qualquer outro investimento do mercado, sofrem uma certa volatilidade, né? Você pode contratar no momento, né, por um valor X e pode, lá na frente, estar valendo 3 vezes ou como está valendo 3 vezes menos, né? Agora, uma grande dúvida, chegou muitas perguntas, é que, optando por uma dessas 4 garantias, ela se estende até quando? Até o contrato? Se o contrato renovar por tempo indeterminado, ela está valendo? Como é que funciona essa questão da extensão da garantia? Veja bem, Romulo, antes até de responder a sua pergunta, tem uma particularidade na lei que modificou a lei de locações de 2009, em que ela trouxe a seguinte situação, que se o locador ele não tiver nenhum tipo de garantia no contrato, né, ele vai ter uma agilidade muito maior na ação de despejo. Ou seja, ele vai ter a possibilidade de despejar o seu inquilino de forma liminar.
Então, o legislador ele colocou uma situação que ou você tem uma garantia, e aí você abdica de um direito liminar numa ação de despejo, ou você abdica das garantias, né? E para no eventual débito daquele inquilino, você conseguir uma liminar. Em certos casos, no escritório, quando nós somos procurados a assessorar os clientes, dependendo da situação, nós até propomos a eliminar as garantias para que você tenha uma agilidade maior no despejo daquele inquilino faltoso, né? Agora, essas garantias optadas, que é usual no mercado, seja qualquer uma delas, elas irão até quando no contrato? Exato. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, essa questão trouxe várias discussões. Tem até uma súmula, né, que é a súmula 214, que eu trouxe aqui para o pessoal, que diz o seguinte: o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Então, pela súmula, dá a ideia de que se o locador, o locatário, na verdade, o fiador, né, não teve conhecimento de uma renovação do contrato, ele estaria automaticamente excluído dessa responsabilidade. Mas não é assim. O próprio STJ, e através de diversos julgados após essa súmula, ele delimitou a questão da seguinte forma: se o locador, se estiver presente no contrato, né, ou se não estiver presente, até se estiver omisso essa questão de que o fiador ele ficará responsável até a entrega das chaves, então ele, mesmo que o contrato vire por tempo indeterminado, o fiador, ele ficará responsável, né, até a entrega das chaves. Agora, o contrato pode prever uma cláusula expressa de que o fiador responderá até ao prazo fixado no contrato. E se o prazo for vier a se tornar por prazo indeterminado, o fiador ele pode fazer a denúncia, né, uma notificação renunciando à qualidade do fiador, mas aí, nessa situação, ele ainda fica responsável por mais 120 dias após a notificação. Agora, muita gente perguntando aqui que nessas opções por garantias, seja uma das quatro, qual, na sua opinião, você acha mais seguro ou mais usual de se você, como advogado, essa é a dúvida aqui dos telespectadores, qual aquela que você, usando o Poder Judiciário para se ressarcir do prejuízo, você acha que pode ser melhor para quem está contratando? Rômulo, como a gente diz até nas próprias relações jurídicas, cada caso é um caso, né? Usualmente, né, se utiliza muito mais o fiador, né? A cláusula, uma garantia de fidejussória através da fiança. Mas se nós tivermos, por exemplo, uma locação com um valor já bastante significativo, pode ser que o fiador não seja a melhor opção, e sim o seguro-fiança, ou até mesmo a caução, né? Então, vai depender, ou até mesmo a ausência de garantias para que você permita um despejo com mais agilidade. Olha, muitas perguntas chegando aqui. Eu quero deixar um aqui da Jussara, que diz o seguinte: quando o locador poderá exigir um novo fiador ou a substituição da modalidade de uma das quatro garantias? Não responda agora. Vamos a um rápido intervalo comercial. Pode continuar mandando seu e-mail para romulosoareslima@gmail. Voltamos em poucos minutos. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados. 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio. 30 31 33 66. Verão, estação do ano que foi feita para a gente aproveitar cada momento, para contemplar a natureza, compartilhar com os amigos, praticar esportes e relaxar, para ficar de bem com a vida, para sonhar e viver. Summer Alliance, para uma vida mais feliz. Jardim Luna, nossa história é com você. E o lugar não poderia ser mais nobre. Royal Luna Residência. 2 unidades privativas por andar.
207 metros quadrados de área, com 3 ou 4 vagas de garagem e lazer completo. Um espaço para viver a história da sua vida e juntos construirmos a nossa. Sinal de 35% até a entrega. Royal Luna Residência. Visite o decorado. Um lançamento Dimensional Construções. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio. Bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Os melhores imóveis reunidos em um só lugar. Durante todo o verão, os melhores empreendimentos assinados pelas maiores marcas estão na Expo Imóveis da Execute. Não perca tempo. Pensou em imóvel? Pense Execute. 2107-0101. Tenha o seu lugar no sol. O residencial que foi boas da vida. More perto de tudo, na melhor área do Bessa. O Residencial Sol tem 2 opções de apartamentos que se adaptam à sua necessidade e uma estrutura de condomínio completíssima que proporcionam conforto e segurança. Tenha o seu lugar no sol e prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Residencial Sol, um empreendimento Sideral Construtora. Vendas. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Master Imóveis está de volta hoje falando de um tema espetacular para você que trabalha com locação de imóveis, que é locatário, que é locador. As garantias locatícias que devem ser observadas no contrato de locação. Mas antes de continuar, a pergunta aqui ao Dr. Felipe Ribeiro Coutinho, eu quero dar uma nota que hoje a revista eletrônica exame.com, através da consultoria Prospect Inteligência Imobiliária, ela fez uma pesquisa para saber as 100 melhores cidades onde você poderia investir em imóveis. Veja só, João Pessoa ficou em 10º colocado. Parabéns a todos os profissionais que fazem parte da cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário. E você que ainda não faz parte do nosso hall do Master Imóveis Shopping, procure nosso departamento comercial, porque João Pessoa é a 10ª colocada hoje, essa notícia em primeiríssima mão para vocês. E aqui, doutor Felipe, eu deixei uma pergunta muito importante para que a gente possa saber, e muita gente perguntando aqui,
sobre esse assunto. Quando o locador poderá exigir um novo fiador ou substituir uma das 4 garantias? Veja bem, a questão da fiança, né? A fiança, ela pode, o locador ele pode pedir a substituição em razão da morte do fiador, de uma insolvência civil, ou mesmo de uma falência, se for uma pessoa jurídica, né? Então, né, todas essas são causas que o locador pode exigir a sua substituição. Até mesmo que se o fiador se desfazer de todos os bens imóveis que tinha em seu nome, é uma possibilidade que abre para o locador exigir a sua substituição. Com relação às demais garantias, por exemplo, no seguro-fiança, né? O seguro-fiança, ele geralmente é feito por 12 meses. E as locações geralmente se estendem, principalmente as comerciais, que só podem ser feitas a partir de 30 meses, né? Elas se estendem por mais tempo. Então, no vencimento de uma determinada garantia, obviamente o locador vai exigir ou que seja renovada aquele seguro-fiança ou exigir um outro tipo de garantia que o deixe mais protegido. Olha, eu queria fazer uma pergunta aqui da Maria Ângela. Ela pergunta o seguinte: se um fiador está durante a vigência do contrato 2 anos, ela está dizendo, e com 1 ano ele diz que não quer mais ser fiador, ele pode deixar de ser fiador ou ele tem que esperar acabar o contrato 2 anos para sair do contrato? Rômulo, ele pode sim faz essa denúncia, né? Mas ele não fica imediatamente, né, livre dessas obrigações do contrato de locação. Depois de notificado o locador, o fiador ele ainda fica responsável por mais 120 dias, né, com referência a esse contrato. Eu queria também, o Paulo lhe pergunta o seguinte: são 4 modalidades de garantias. Quais você pode exigir e se o locador pode chegar e dizer, eu quero uma garantia tal e uma garantia tal? Pode ser mais de uma garantia? Veja só, a lei de locações, no parágrafo único do artigo 37, ela veda, né, a acumulação de garantias. Ou seja, o locador ele só pode exigir apenas uma garantia do locatário. Então, se acontecer de exigir 2, o que realmente causa no contrato e se tem alguma penalidade além da cível? A segunda garantia é considerada nula, né? E isso também é configurado como crime, né, na própria lei de locações. Quer dizer que é uma contravenção penal? Exatamente. Uma outra pergunta do Ângelo, ele está assistindo a gente em Campina Grande, muito obrigado pela audiência, do www.tvmarche.tv. 12 cheques. Se isso serve como garantia e se está correto, porque ele disse que não escutou o senhor falando no rol das garantias o cheque. Olha só, essa questão dos cheques é uma figura anômala no direito, mas bastante usual na prática, né? Primeiro porque o cheque é um título de crédito à vista, né? A partir do momento que você faz um cheque pré, ou como até mesmo na linguagem jurídica, pós-datado, né? Não se configura como uma garantia legal, não é verdade? Porque ele tem apenas de posse de títulos de crédito, né, do locatário. Então, não se configuraria como uma garantia legal prevista na lei de locações. Também tem uma pergunta aqui do Carlos, ele mora em Jaguaribe. Ele pergunta se pode-se fazer uma questão de não cobrar em reais e cobrar em moeda estrangeira como garantia, por exemplo, a pessoa pagar com dólar, euro, isso também serve de alguma garantia? Pela nossa legislação, todos os contratos eles têm que estar em moeda corrente nacional, né? Salvo raríssimas exceções, por exemplo, um contrato de câmbio que é feito por instituições financeiras, mas o contrato de locação, propriamente dito, ele tem que estar expresso em moeda corrente nacional. Se o locador aceitar um outro tipo de moeda quando do pagamento, não há nenhum óbice com isso, mas o recibo que o locatário vai exigir também vai ser em moeda corrente nacional. E também o Paulo aqui do Bessa, ele pergunta o seguinte: ele é locatário, ele fez um seguro fiança e quando foi renovar, ele estava com um problema cadastral e não conseguiu mais nenhuma seguradora dar o crédito. E ele está sendo pressionado para que o locador só quer esse tipo de modalidade.
sob pena, ele disse que recebeu a notificação, se ele não fizer, vai ser despejado. O que é que ele pode fazer nesse caso? Olha, ele tem que negociar com o locador para tentar substituir por um outro tipo de garantia ou resolver essa pendência financeira e obter a renovação do seu seguro-fiança, porque muito dificilmente, né, o banco vai realizar a renovação ele com essa restrição cadastral. E para a gente finalizar, eu queria saber quais os cuidados, todo mundo perguntando, antes de assinar esse contrato de locação, seja para o locador, seja para o locatário, para que não esteja nenhuma surpresa aí sobre as garantias locatícias. O locador, primeiramente, né, ele tem que fazer uma... E hoje é muito fácil, Rômulo, fazer uma investigação, né, do ponto de vista patrimonial e cadastral do seu locatário, do fiador, que se for o caso dessa opção de garantia escolhida pelas partes, e ambas as partes, e isso é uma coisa que muitas vezes é esquecida nos contratos de locação, a vistoria do imóvel. A vistoria do imóvel ela deve servir como anexo do contrato, né, para saber como o imóvel foi entregue e para que o locador exija também como o imóvel será devolvido, porque isso pode ser também objeto de uma ação de reparação de danos. E também uma coisa muito importante é procurar um advogado, né, ambas as partes serem assessoradas por um advogado, para que possam redigir um contrato, né, que atenda e que não cause surpresas no futuro. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua presença. Quero lhe passar aqui um exemplar da revista Edificada, da NH6. Também uma pequena lembrança da Construtora Aliança, uma das nossas patrocinadoras. Quero deixar o senhor com suas despedidas, um e-mail para quem tiver ainda dúvidas e poder tirar com o senhor tudo que o senhor falou aqui e muito mais. O e-mail de contato é ribeiro@crc.adv.br. O nosso site do escritório é o www.crc.adv.br. Rômulo, eu queria agradecer, né, mais uma vez a presença aqui no seu programa, dizer que é um programa dinâmico que, além de ofertas, né, traz muito conteúdo para os telespectadores e que continue assim com esse sucesso, né, que o caracteriza em todas as suas jornadas, né, por onde passa. Obrigado, doutor. E quero agradecer a você, mas não saia daí. Vem agora as melhores ofertas das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Muito obrigado pela audiência, porque juntos somos muito mais fortes.